Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal Musicalizando. Meu nome é Alan Carvalho e o assunto de hoje é um assunto muito importante. Eu tenho certeza que você que está assistindo talvez esteja passando por esse problema ou talvez já tenha perdido uma grande oportunidade por causa disso, né? Tudo que eu relato aqui para vocês no canal são experiências, são coisas que acontecem comigo e que eu tô trazendo para vocês porque são coisas que acontecem no meu dia a dia. Algumas situações são muito carregadas, outras situações nem tanto, mas o que eu queria falar hoje é sobre a perda ou perca, né? Eu não sei qual é o termo correto, né? Quem sacar de português, por favor, me corrija aqui, mas de oportunidades, justamente por falta de discernimento, né? Ou seja, de saber usar as palavras no momento certo e de não saber avaliar algumas situações, né? Eu vou contar uma experiência minha e eu espero que você de coração traga isso para sua realidade, tá? Esse é um canal relacionado à música, mas também para falar de assuntos ligados ao dia a dia, né? A coisas que eu sei que incomodam também os meus alunos. Então, eu já perdi muitas oportunidades por ansiedade, por falta de confiança em mim mesmo, mas a pior delas foi o que aconteceu recentemente comigo, que foi um trauma que eu tive com uma situação específica com a minha ex-companheira, onde a gente, eu por medo, por puro medo mesmo, eu não queria expor ela a todo o problema que envolve a minha família com relação à depressão e crise de ansiedade, né? Eu não queria trazer essa realidade para ela porque eu achava que ela não conseguiria lidar com isso. E então, ao invés de trazer ela para perto, eu preferia afastar. Nessa situação, ela acabou ficando com uma outra pessoa, né? No total direito dela, porque ela estava solteira, e eu sei disso, mas isso acabou me marcando demais, porque ela era uma pessoa que eu amava muito e que eu gostava muito e que eu sentia muita confiança nela, não sei porquê, mas era uma coisa de olhar, sabe? De você olhar para a pessoa e você saber que você, caramba, eu posso confiar nessa pessoa, sabe? Eu gosto dessa pessoa, eu gosto daquilo. É tipo música, a paixão que a gente tem por música, nós que somos músicos, né? A gente olha e a gente, caramba, cara, eu não consigo não gostar disso, sabe? É mais ou menos por aí, né? Então eu acabei por medo, né, de perder essa pessoa. Isso não justifica as coisas que eu fiz. Eu acabei fazendo uma série de outras coisas ruins, como tentar controlar a vida dela, tendo acesso ao WhatsApp dela sem o consentimento, fazendo perguntas indevidas, fazendo piadas indevidas, ou seja, tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu fiz e que eu não me orgulho de ter feito, tá? E que eu não recomendo que, se você é homem, que você faça, porque isso não é coisa de homem, isso é coisa de moleque. E hoje eu consigo refletir, pensar sobre isso e cheguei a essa conclusão, sabe? Porque hoje eu não tenho a pessoa que eu confiava, que eu amava demais, amava não, e amo ainda, né? Não só ela, mas como a filha dela, que me faz muita falta, eu acabei me apegando muito, justamente por um erro que foi meu, né? Uma decisão que eu tomei de forma errada. É, é claro que o medo ele gera isso na gente. E o problema é que a gente tem que saber.
né, separar essas coisas. A gente não pode deixar isso tomar conta e fazer de nós uma pessoa que nós não somos, né? Tomar atitudes que nós normalmente não tomaríamos, como eu, por exemplo, ameacei, né, a minha ex-companheira, né? É uma coisa que eu detesto, inclusive, que me deixa com raiva quando eu assisto na televisão. Isso sempre me deixou com raiva quando eu assisti isso na televisão. Inclusive, isso era motivo de debate aqui dentro de casa, né? Ah, é, essas situações, né? Porque eu tenho uma irmã. E aí, refletindo sobre isso, eu falei, cara, se alguém fizesse isso com a minha irmã, eu ia ficar muito chateado. Eu ia ficar com muita raiva, muita raiva. E é curioso porque no medo, no desespero de perder alguma coisa, ou de não ter alguma coisa, ou de repente, sei lá, acontecer, enfim, né? Você acaba tomando decisões que você não gostaria de tomar, você acaba falando coisas que você não gostaria de falar e perde sua razão e você de repente perde a oportunidade da sua vida de ser feliz. Isso que eu tô falando vale para uma série de coisas. Isso aconteceu comigo com relacionamento. Mas isso vale para uma série de outras coisas. Escolhas profissionais, por exemplo, escolhas de curso online, por exemplo, né? Eu trabalho com curso online, por exemplo, e acontece muito isso dentro dos cursos online, né? Alunos que querem estudar e que estão com vontade de estudar e que estão dispostos a pagar e daqui a pouco por um medo de nem ele sabe o que, ele acaba desistindo, sabe? E coloca um bloqueio na cabeça e aquele bloqueio fica lá e ele, caramba, é, esse cara vai me roubar, ou pô, isso aí é golpe, ou sei lá, eu não vou conseguir aprender, ou eu não vou ter tempo para fazer isso, sabe? Essas coisas vão sendo criadas na nossa mente, né? E o medo ele acaba fazendo isso. Então, de certa forma, eu sou o culpado de tudo isso que aconteceu, né? A culpa é toda minha, né? É claro que eu poderia ter amenizado isso de diversas formas, tendo chamado para conversar, tendo, ao invés de afastar, aproximar, mas hoje é tarde demais, né? É uma conclusão que eu cheguei tarde demais. Eu não conseguia ver na época porque eu achava que ter o controle sobre a vida dela era uma forma de não perdê-la, né? E muito pelo contrário, eu só afastei, né? E isso hoje me faz muito mal. Inclusive, isso foi um dos motivos pelo qual eu postei recentemente um vídeo sobre suicídio aqui no canal, né? Isso foi um dos motivos pelo qual eu decidi me suicidar, porque isso estava me fazendo tão mal que, cara, chegou num ponto que eu falei, mano, por quê? Né? Por que que eu, por que que eu tenho que continuar vivo, né? Por que que eu tenho que continuar é, vivendo, sabe? Não faz sentido, sabe? Não tem sentido o porquê disso. Então eu decidi sair, partir e tirar a minha vida por causa disso, porque eram essas duas pessoas que me motivavam, né? Quando eu conheci, inclusive, a minha ex-companheira, eu estava numa situação muito ruim, né? Numa situação tanto espiritual, mental, física, muito ruim, né? E eu até falei com ela diversas vezes. Eu falei, cara, você tá me fazendo uma coisa por mim que, assim, que é maravilhosa, que é resgatar um pouco da minha dignidade, porque minha dignidade estava no nível zero, né? E ela conseguiu levantar um pouco e a gente passou bons momentos juntos, né? E aí é que tá, né? O medo, a perca, né? O medo de perder, ele faz com que a gente tome decisões e a gente acabe prestando atenção mais nas coisas negativas do que positivas.
E se eu tivesse parado para pensar com mais calma, teria muito mais coisas positivas do que negativas a se considerar, né? Ela foi a única, por exemplo, a pessoa a apoiar o meu projeto musical, né? Quem trabalha com música sabe que música é um mundo extremamente difícil, é um mundo extremamente desvalorizado, né? Um mundo que poucas pessoas olham e te respeitam como músico, né? Então, você ser músico diariamente já é uma situação muito complicada, porque isso já começa dentro da sua própria família. Às vezes a sua própria família ela tem preconceito com isso, e eu tenho histórias para contar sobre isso também, mas num outro momento farei isso, né? É, e é muito ruim. E ela era a única pessoa que falou, cara, o que você precisar fazer, faça, né? Eu tô contigo e tal, e ela ajudava, ela corria atrás, e quando eu falava que eu precisava de equipamento, ela corria atrás para me ajudar a comprar. Quando eu precisei de um celular, ela cedeu o dela para mim, porque eu precisava de um celular para trabalhar, sabe? Então, e aí a gente para, né? E pensa, pô, será que ela fez tanto mal assim? Ela fez mais coisas positivas do que negativas, e na hora da raiva, do desespero, a gente só lembra das negativas e acaba falando coisas que normalmente nós não falaríamos, enfim, é o fim, né? Simplesmente é o fim. Então o que fica aqui como reflexão para vocês que vão assistir esse vídeo é que, cara, não deixe a oportunidade passar. Não importa qual é a oportunidade que você tenha na sua mão hoje, seja ela profissional, seja um relacionamento, seja de repente um abraço que você queira dar na sua mãe, no seu pai, no seu irmão. É, Enfim, cara, se você tiver a oportunidade de chegar e admitir se você tiver errado ou se você puder fazer alguma coisa a mais, faça, faça, porque é muito ruim, cara. É muito ruim. Depois que você perde, é muito ruim. E depois que você perde, não tem volta, bicho. Perdeu. Perdeu. Nunca mais vai ser a mesma coisa. A pessoa nunca mais vai ter a mesma impressão que teve de você, né? A empresa nunca mais vai ter a mesma impressão. A sua mãe nunca mais vai ter a mesma impressão ou, enfim, não importa o que seja, né? Então, cara, se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, faça. Aproveite e faça, né? Não faça como eu, não espere as coisas tomarem proporções extremas e você só lembrar das coisas negativas e você só ponderar as coisas negativas, esquecer das positivas, esquecer que foram feitas muito mais coisas legais do que ruins nesse meio tempo. E hoje eu estou aqui justamente sentindo falta, principalmente da pequena, e eu não posso vê-la justamente porque eu cometi um erro, né? Então eu espero que você não cometa esse erro que eu cometi, e é isso. Então fica a reflexão, tamo junto, forte abraço.